Olá gente, a benção de todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Táteo Andilho, estamos aqui para conversar sobre a nossa querida e fantástica religião, o Candomblé. Eu não me canso de dizer que eu sou um cara apaixonado pelo Candomblé, sou um vibrador, sou um grande vibrador. Acho que o Candomblé é uma religião fantástica e nos dá a condição da gente se conectar com nossos ancestrais, se comunicar, pedir conselho, pedir ajuda e tudo que nós sabemos que é da nossa religião. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar de um elemento dentro do Candomblé que é super importante e que nenhuma obrigação acontece estar presente nas obrigações. Vamos falar do Obi, o fruto sagrado da vida e da morte. Bom, quem é do Candomblé sabe da importância do Obi, do nós de cola, né? O nome científico é Cola acuminata. É um fruto, né, que participa de todas as obrigações. Desde o Obi, tem ebó também que se utiliza o Obi, Bori e todas as obrigações que você dá oferecendo alimento ao seu santo, oferecendo obrigações. O Obi, ele é uma coisa muito comum. No Angola tem o nome de maqueço, né, ao qual nós reverenciamos. Existem cantigas específicas para o Obi, para se abrir o Obi, para se oferecer o Obi à cabeça, né, para se exaltar, e quando você joga, para que ele dê a sua lafe, o seu ungunzo, e responda positivamente sobre aquela obrigação que você está fazendo. Existem obis de dois gomos, existe obi de 4 gomos, existe obi de 8 e até 10 gomos. É muito raro, mas existe. O povo de Fá usa muito obi. Muito. Eles usam até mais do que a gente que é do Candomblé, né? Nós temos o costume de abrir o obi, né? Vai se jogar para o santo com o obi, e quando você vai dar comida lá, ele está presente. Quando a gente vai dar comida à cabeça, é ele mastigado na boca das pessoas que participam da sua obrigação, seu pai, sua mãe de santo, seu padrinho, seu pai pequeno, algumas pessoas de cargo, mastiga esse obi que é colocado no alto da cabeça, e ele, junto com a saliva que ativa ele é de suma importância para que sua cabeça absorva aquela obrigação. O obi é um fruto tão importante que de Exu a Oxalá, de Pombogira a Alemba se alimentam desse fruto. Não existe uma obrigação que você ofereça que o obi não esteja presente. Está presente em todas as obrigações que nós fazemos. Uma das cantigas que nós cantamos para que ele nos favoreça, que ele responda positivamente naquela obrigação, é Maqueço vova Kembote monazindengue. Maqueço vova Kembote monazindengue. Quer dizer, pedindo a ele para falar coisas boas, né? Para ele falar Kembote, para ele falar Odara, para ele falar que está tudo bem, que a obrigação foi aceita, né? Existem mais duas, que é de oferecimento e de agradecimento. O obi é tão importante, ele é tão importante desde o nascimento de uma pessoa dentro do santo, desde a sua iniciação, e todas as obrigações, como eu falei, ele acompanha você na morte. Não existe também uma obrigação de um vumbi, de Egum, que o obi não esteja presente e a gente abra ele para perguntar primeiro se a obrigação está sendo aceita e depois e para que ele seja oferecido também ao Egum, ao morto, ao vumbi. Ele é de suma importância. O obi é um fruto tão que a gente fala que é um fruto sagrado da vida e da morte, porque ele acompanha, ele alimenta a sua cabeça, e depois, quando você arreia a cuia da pessoa falecida, ele também faz parte desse ritual, que é com ele que a gente pergunta ao vumbi, ao Egum, se está tudo dentro do preceito, além de Pombogira também. Aí já são, cada um tem seu modo operante, o seu jeito de fazer, mas ele está ali fazendo parte das obrigações. Tem gente que usa a faca para abrir o obi, tem gente que fala que isso daí não pode acontecer, que isso é uma blasfêmia, né? Que isso é contra-cheque, se abre ele. Tem gente que abre ele apertando ele
ou na parede ou no chão, aí ele se abre você. Tem a parte negativa onde você tira a parte negativa para oferecer à cabeça, oferecer ao santo, aí você tira a parte negativa do obi para poder fazer esse oferecimento. E é o fruto que não é despachado, ele não vai nem no urupi. Quando você dá de comer a um santo, ele permanece no ibá. Depois de limpo, ele volta para o ibá, que ele fica ali. Aí, quando é de comida à sua cabeça, quem cultua a quartinha seca, ele também vai ali para dentro. Mas aí já são segredos, já são umas coisas que eu não posso entrar nesse mérito, porque né, não é a questão do vídeo. A questão do vídeo é falar da importância que esse fruto tem para a nossa religião. Nós temos o orobô também, que é oferecido para Zaze, para Xangô, para Inhaçã. Tem outros santos também que comem orobô. Mas o vídeo, eu queria falar especificamente, era mesmo sobre o Obi. Só dar uma pala, uma conversa simples, mas para exaltar a importância desse fruto da nossa religião. Tem um ditado que diz que quem planta o Obi não vive para ver ele dar fruto. É mais ou menos parecido com aquele ditado da tâmara, né? Quem planta tâmara não colhe tâmara, porque diz que ela leva 80, 90 anos para dar seu primeiro fruto. Eu não sei, sinceramente, quanto tempo leva uma árvore de obi para dar o fruto. Mas dizem, tem esse ditado aí, que quem planta o obi morre. Aí costuma ser, a gente pede aos mais velhos que plantem aquilo ali, não os mais novos. Teve uma vez que eu ganhei um pé de obi e eu fiquei com medo, e realmente eu dei ele de presente, nem plantei. Do jeito que eu ganhei ele num vasinho, eu ofereci a outras pessoas. Pode ser besteira? Pode, mas a gente tem uma religião também de muitas lendas, muita coisa que a gente acredita naquela coisa naqueles ditados populares. Eu, pelo menos, eu tenho muito medo, sou muito temente a todas essas coisas, então eu prefiro não arriscar. Bom, gente, era só um vídeo simples, uma coisa para movimentar o canal, para chamar as pessoas, mas eu gostaria muito de ter feito esse vídeo porque eu acho importante pra caramba, tá? Eu quero agradecer a todos os meus inscritos, as pessoas que gostam do que eu falo, mais de 5.600 inscritos. Você, se não é inscrito, viu o vídeo, acompanha o canal aí, se inscreva, comente, compartilhe. Pode compartilhar, pode comentar do jeito que você quiser. Como eu sempre falo, comentando com educação e respeito, a gente pode falar tudo um para o outro. Pode ser um dislike negativo, é só falar, dei um like negativo porque eu não gostei por causa disso. Tá ótimo, não tem problema nenhum. Entendeu? A gente tem que respeitar a opinião de todo mundo. Como eu sempre falo, quem coloca e expõe conteúdo na internet está sujeito ao bônus do elogio e o ônus da crítica. E isso faz parte. Tá ok? Zambe Aquatessá, muito obrigado a vocês, a benção de todos e até o próximo vídeo.